Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas queridas motoristas por aplicativo. Bom dia, meus amigos por aplicativo. Bom dia, motoboy, caminhoneiro. Bom dia, taxista. Bom dia, minha amiga, mãe de família, pai de família. Bom dia para todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, te guardando, te protegendo todos os dias. Bom dia, minhas queridas e amadas, que Deus o abençoe e guarda, te dê força, coragem e ânimo. Te vesta de fé e esperança. Minhas queridas amigas, para que não tome muito tempo, eu vou fazer pouquinho comentário, depois vou escrever, mandar no canal, para que não fique muito longo o vídeo. Hoje, dia 3 de abril de 2026. Até aqui, Deus nos guardou, nos protegeu. E daqui para frente, tenho certeza que Deus vai continuar nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todos os perigos. E vamos estar firmes, né? Segurando nas mãos de Deus, porque Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse Deus maravilhoso, Ele está nos guardando todo momento da nossa vida, guardando a nossa família, nos dando proteção, né, minhas amadas? Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas queridas amigas que visualiza esse vídeo, que compartilha, eu quero já estar fazendo um pouquinho comentário, né? E depois aí eu mando e vocês vão poder meditar direitinho. São passagens bastante conhecidas, né? Mas que nós temos que estar levando uma palavra para vocês e estar intercedendo na oração por vocês todos, né? Então eu quero aqui no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no versículo 34, diz assim, e abrindo Paulo a boca, diz, reconheço, pois, verdadeira, que Deus não faz a exceção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Então, minhas queridas e amada irmã, Paulo aqui diz, na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, hoje, normalmente, as pessoas fazem muita acepção de pessoas, né? Às vezes uma pessoa que não está bem vestida, às vezes uma pessoa que não fala bem, uma pessoa que não tem um bom estudo. Às vezes isso não acontece na vida da pessoa, não é porque a pessoa quer. Às vezes essas são as circunstâncias da vida da pessoa
que não dá condições para a pessoa estudar, ter um bom estudo, não ter dinheiro para se vestir bem, né, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Então, não vamos fazer acepções de pessoas, porque é triste, as pessoas sentem quando está fazendo, né, acepções dela, não está fazendo descaso, né? Às vezes chega numa loja, chega numa, por exemplo, num posto médico, né? E ela é, como se fala, diminuída, né? Porque não está bem vestida, porque não fala bem, porque não sabe se expressar bem, porque é pobrezinha, humildezinha. Mas minha amiga, meu amigo, assim também aconteceu com Davi. Davi também, ele foi menosprezado pelos seus irmãos, né? Porque ele era ruivo, porque ele era o mais humilde, o mais simplesinho, porque ele vivia no campo, pastoreando ovelha. Então ele era diminuído também pela família, né? Vivia lá no campo, escondido lá, mas ele não era diminuído por Deus ele era muito querido, por Deus ele era muito amado. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, vamos ver aqui o exemplo de Davi, não é verdade? Eu tenho certeza que a família de Davi não dava nada por Davi, né? Ali Eliabe, que parece que pelos relatos da Bíblia, parece que ele era o mais bonito, era o mais inteligente, era o mais forte, mas não era apenas um engano, porque ali quem era ali o mais forte ali era Davi, tão forte a ponto de Deus escolher ele como rei de Israel. E o coração bom, o coração sincero de Davi, né, minhas irmãs, meus irmãos? Quantas pessoas tem por aí que são pessoas de coração bom, pessoas boas, mas que ninguém dá valor a elas. Por quê? Porque ela não tem estudo, um bom estudo, porque ela não tem condições de se vestir bem, porque ela não louva bem, porque ela não prega bem. Não que nós temos que fazer as coisas relaxadamente para Deus, porque nós não podemos fazer isso. Para Deus nós temos que dar o nosso melhor, não é, minhas irmãs, meus irmãos? Mas Deus é quem vai capacitar. Deus é quem vai capacitar. Desde o momento que Deus escolheu uma pessoa simples, uma pessoa humilde, é porque Deus conhece o coração daquela pessoa e Deus vai o capacitar aquela pessoa, né? E essa pessoa, assim como Davi, foi um grande rei em Israel. Essa pessoa humildezinha, essa pessoa que não tem valor nenhum, talvez até na igreja, essa pessoa pode vir ser um grande pastor, um grande ministro da palavra de Deus, um grande missionário, uma grande missionária, né?
ou um grande levita, não é verdade? Porque Deus capacita, né, minhas irmãs e meus irmãos. Então não vamos menosprezar a pessoa porque ela é humilde, porque ela não se veste bem, porque ela não fala bem, né? Vamos seguir o exemplo de Davi, o exemplo que aconteceu com Davi, não é verdade? Meus amados, aqui também relata que Moisés já é diferente de Davi, né? Porque Moisés, quando Joquebede colocou ele no cesto, porque ali tinha tido ali o faraó ordenou uma ordenança que matasse todos os meninos. Então Joquebede protegeu Moisés assim, fazendo aquele cestinho, soltando ele, né, no rio, aonde Miriam ficou de olho nele até que a filha de Faraó adotasse Moisés, né? Mas ocorreu aquele fato que ele, quando ele se tornou um príncipe, ele viu o sofrimento daquele povo, né? E ocorreu que Moisés acabou matando um daqueles guardas, né? E Moisés teve que fugir para a casa de Jetro, né? Mas ali ele foi pastor também de ovelha, mas o destino que Deus tinha traçado para Moisés era ser líder das nações de Israel, não é verdade? E Moisés também foi escritor da Bíblia, né? E Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né, minhas irmãs, meus irmãos? Aqui também não se fala muito, ele não é muito citado, mas também aqui também relata que Amós também é um dos escritores da Bíblia, né? Moisés, ele era um lavrador, né? Porque ele cuidava das árvores que dava frutos, né? Então, Moisés era um lavrador, né? E ali Deus o escolheu, né? Escolheu. Ele também é um escritor da Bíblia. Aqui Lucas, médico, é um escritor da Bíblia, né? Qual outro? Moisés, Lucas, Amós, tem vários escritores da Bíblia aqui, né? Paulo, ele aqui tinha cobrador de imposto, que também escreveu a Bíblia, né? Paulo, advogado, também escreveu a Bíblia. Então, meus amados, aqui Paulo também tem, deixa eu ver aqui, Pedro, né? Pedro tem, aqui tem escritor da Bíblia, pescador, cobrador de imposto, lavrador, médico, advogado. Veja que Deus não fez acepções de pessoa, né? Ele não escolheu
Já imaginou se Deus fosse escolher só Lucas? Não, só Lucas vai ser o escritor da Bíblia porque ele é médico. Só Paulo vai ser escritor da Bíblia porque ele é advogado, né? E Moisés, né, escreveu a Bíblia, vários escritores. Então Deus não fez acepção de pessoas, né? Ele não deixou só Lucas porque era médico, ele não deixou só Paulo porque era advogado, ele colocou também aqueles que eram pescador, ele colocou Amós que era lavrador, né? Porque quem mexe com lavoura, com árvore, é lavrador, né? Então Amós era lavrador. Deus, ele não fez acepção de pessoas. Foram todas as pessoas que ele escolheu, né? Escritor da Bíblia, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, não vamos fazer acepção de pessoas, porque as pessoas, elas se sentem menosprezadas, elas saem da igreja. As pessoas às vezes chegam numa padaria, chega numa loja, não está bem vestida, já olha para ela de outra maneira, né? Já olha, né, menosprezando. A pessoa sente isso. Quantas vezes eu não sinto quando eu entro nos lugares e as pessoas me olham desta maneira? Então as pessoas sentem isso. Então vamos olhar para as pessoas com amor, com carinho, dependendo dela estar bem vestida ou não, dependendo dela falar bem ou não, dependendo dela ter um bom estudo ou um mau estudo, ela ser bem estudada ou mal estudada. Isso talvez não é nem por ela, mas tem pessoas que não conseguiram estudar, porque quando criança já tinha que trabalhar, já tinha que ajudar a colocar o sustento dentro de casa, não conseguiu estudar, não conseguiu ter um bom emprego, né? Então, meus amados, minhas amadas, não vamos olhar para essas pessoas com desprezo, né? Porque Deus não olhou, Deus não olha para ninguém com desprezo, meus amados, porque é pobre, porque é preto, porque é amarelo, porque não fala bem, porque não se veste bem. Se Deus fosse olhar desta maneira, né? Deus não tinha nem escolhido aqueles que eram pescador, não tinha escolhido aquele que era lavrador, só tinha escolhido Lucas, só tinha escolhido Paulo, porque um era médico, outro era advogado. Não, meus amados, minhas amadas, Deus não faz isso. Assim como Eliabe, né? Como eu estava falando também, né? De Davi. Davi era o mais simplesinho, era o mais desprezado, mas era amado por Deus. Assim, você pode estar desprezando uma pessoa que é amada por Deus, que pode ser uma bênção, pode ser um vaso usado por Deus. De repente, por causa disso, ela vem sair da igreja. Amém, minhas irmãs, meus irmãos? Quero entrar na oração. E depois esse texto todinho eu estarei mandando no canal. Eu estarei mandando, você vai ler, você vai meditar, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus venha abençoar esse dia na sua vida. Que esse dia seja de muita bênção, muita vitória. Talvez domingo vocês estão em família, almoçando junto, né? E que Deus venha abençoar, te guardar. E eu já quero estar orando para todos. Para todos, quero
já está colocando todos na presença do Senhor. Eu estou aqui na madrugada para interceder por quem não tem força, por quem está enfermo, doente, pelas mães de família, pais de família, jovem, adolescente, para todos. Eu estou aqui para interceder para todos, porque a gente precisa muito de oração. Quantas vezes a gente não está sem força, né? Se tem alguém orando para a gente, se hoje nós estamos aqui fazendo algo para Deus, é porque lá atrás alguém orou por nós, né? Então vamos fazer isso, vamos orar, vamos interceder. Amém? Que Deus venha te abençoar. E vamos orar para que Deus também abra nossa mente, nosso coração, para que nós venha tratar bem todo tipo de pessoa, né? Que Deus abençoa. Deus, sou muito grata ao Senhor, meu Deus. Muito grato, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, dos meus netos, do meu esposo, pela vida deste povo que está nesta oração, nessa intercessão da madrugada. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que neste momento, mais uma vez, Senhor Deus, eu entro na presença do Senhor mais uma vez, primeiramente para agradecer o Senhor, para pedir perdão ao Senhor pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas. Deus, eu sou fraca, eu nada sou, eu sou tão pequena. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, elevo, Senhor Deus, a minha oração ao Senhor. Senhor Deus, eu já quero apresentar ao Senhor todas as pessoas que estão hospitalizadas, que estão na UTI, que estão, Senhor Deus, enferma, meu Deus, que está, Senhor Deus, sem esperança, que foi desenganada já pela medicina, porque a medicina já deu diagnóstico, que já não há mais o que fazer. Meu Deus, eu apresento ao Senhor, a essas pessoas. Eu te peço, Jesus, que o Senhor visita cada leito nas UTIs, que o Senhor visita cada leito nos quartos, que o Senhor visita, meu Deus, Senhor Jesus, restaura a saúde desta pessoa. Levanta, meu amado Jesus, esta pessoa, Jesus, que está desenganada, que está enferma. Senhor Jesus, para o Senhor, meu Deus, não há nada que seja impossível. Não existe para o Senhor o que o Senhor não possa fazer. E o Senhor tem todo o poder para curar esta pessoa, Jesus. Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor também esta mãe de família que tem orado, que tem clamado pelo seu filho, pela sua filha, que está, meu Deus, presa, que está nas drogas, no vício, que está, Senhor Deus, no vício da bebida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Deus, eu coloco na presença do Senhor, eu apresento ao Senhor aqueles 2 rapazes que está, Senhor Deus,
no vício da bebida, onde a mãe tem clamado muito ao Senhor, meu Deus. Eu quero, meu Deus, juntamente com aquela irmã, interceder, meu Deus, pelos dois rapazes. Eu peço ao Senhor que o Senhor repreenda o espírito do vício, da bebida que está naquela vida, Senhor Deus. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor repreenda o espírito do vício que está na vida desse jovem, desta jovem. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha destruir esse espírito imundo que tem causado a dependência nesta pessoa, meu Deus, nesta jovem, neste jovem, nesta mulher, neste homem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento ao Senhor também aquela pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, que está sem força para voltar. Eu apresento, Jesus, essa pessoa, aquelas pessoas que saíram dos caminhos do Senhor, porque, ó Deus, talvez, ó Deus, ela se sentiu menosprezada, Senhor Deus, porque não estava bem vestida, ou porque não se expressava bem, ou porque, Senhor Deus, não tem bom estudo, ou talvez não conseguia louvar bem, pregar bem, Senhor. Mas eu peço que o Senhor venha capacitar a cada pessoa, ó Deus, que está, Senhor, na sua casa, porque o Senhor, ó Deus, é quem capacita, ó Deus, que o Senhor venha, papai, fazer desta pessoa um obreiro, um pastor, um evangelista, um missionário, uma missionária, Senhor Deus, para levar a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu também apresento, Senhor, as motoristas por aplicativo, os caminhoneiros, taxistas, meu Pai, todos os motoristas particulares. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha dar livramento, livrar de acidente, livrar de todo o mal, de todos os perigos. Eu peço que o Senhor acampa os seus anjos à direita, à esquerda, à retaguarda diante desta pessoa, meu Deus, dando o escape, dando o livramento. Senhor, meu Deus e meu Pai, estas pessoas que todos os dias têm que saírem das suas casas, se dirigirem para os seus trabalhos. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor leve em segurança desde o momento que ela sai das suas casas para o trabalho, que ela vai atravessar uma rua, uma avenida, que ela vai, Senhor Deus, caminhar. Eu peço, Deus, eu apresento essas pessoas, eu peço que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, indo e voltando do trabalho, indo e voltando da escola, indo e voltando, Senhor, das suas viagens. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento ao Senhor, meu Deus, todo o Brasil e o mundo. Eu apresento ao Senhor as igrejas, Pai. Eu apresento, Senhor Deus, a Assembleia de Deus, Vida Nova, Senhor Deus, aqui da Avenida Suécia. Eu apresento a Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. Eu apresento todas as igrejas, eu apresento todos os pastores, eu apresento todos os obreiros, eu apresento, Senhor Deus, as líderes do grupo de jovem, as líderes
do círculo de oração, as líderes do grupo, Senhor, dos grupos, Pai, os líderes, Senhor, dos grupos de varões, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento, meu Deus, todas as minhas escritas da oração da madrugada. Eu apresento, Senhor, meu Deus, todas as pessoas que têm visualizado, Senhor Deus, que têm, Senhor, compartilhado a oração da madrugada. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, alcança a família dessas pessoas, dê livramento de todo o mal, de todos os perigos, Deus, de todo acidente. Senhor, meu Deus, me livra do peso dessa intercessão. Meu Deus, eu apresento ao Senhor, Pai, os meus inimigos, os inimigos, Senhor, das minhas amigas, dos meus amigos, das minhas irmãs, dos meus irmãos. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos livrar dos levantes de Satanás. Senhor, meu Deus, daqueles que se levantam contra nós, daqueles que nos caluniam, daqueles, Senhor Deus, que fala, Senhor, injustiça sobre nós. Eu apresento ao Senhor, eu ponho nas mãos do Senhor, e eu peço ao Senhor que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor, ó Deus, venha travar toda a ação de Satanás contra a vida do teu povo, ó meu Deus, que o Senhor venha tirar, Senhor, todo o embaraço da vida espiritual, todo o empecilho. Senhor, venha romper todas as barreiras, quebra todos os laços, desmorona toda a estratégia de Satanás, que arma, que faz armadilha contra o teu povo, que usa, Senhor Deus, pessoas para nos fazer armadilha. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor, eu apresento as pessoas, os mais humildes, Senhor Deus, que não teve o privilégio de ter um bom estudo, que não tem o privilégio, Senhor Deus, de ter uma boa veste, mas que tem, Senhor Deus, o Senhor, que tem a proteção do Senhor. Eu peço a Deus pela vida dessas pessoas. Eu apresento ao Senhor os moradores de rua, Senhor Deus, aquelas pessoas que sairão da presença do Senhor, aquelas pessoas que estão depressivas, que estão abatidas, que estão angustiadas, aquelas pessoas, Senhor Deus, que perdeu, Senhor Deus, que já perdeu a esperança, aquelas pessoas, Senhor Deus, que já não quer mais nem viver mais, Senhor Deus, que está em grande depressão. Eu apresento ela ao Senhor, essas pessoas, que o Senhor visita já nesta madrugada, nesta manhã, e dê, Senhor Deus, livramento, dê força a essas pessoas, levanta, Senhor Deus, essas pessoas que estão, Senhor Deus, nesta situação. Meu Deus, eu peço que o Senhor abra a porta do emprego para o pai de família que está desempregado, para aquele pai, meu Deus, que talvez, meu Deus, não sabe o que vai dar nesta manhã para o café da manhã dos seus filhos. Eu peço a Deus que o Senhor prepara algo, Senhor, para este pai, para esta mãe, para que possa alimentar os teus filhos. Meu Deus, eu peço proteção para as crianças, Senhor Deus, que estão
estão nas creches, nas escolas. Meu Deus, eu peço que o Senhor dê livramento de todo o mal, de todos os perigos para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Ó, meu Deus e meu Pai, para o Senhor Deus, os idosos. Meu Deus, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor derrama, Senhor, benção sobre essas pessoas que está, Senhor, clamando por uma bênção, clamando, Senhor Deus, pela sua vida espiritual. Peço ao Senhor também que o Senhor visita a cada família que está sendo destruída, que está sendo, Senhor Deus, essa família que talvez não entende, mãe não entende filho, filho não entende mãe, filho não entende pai, pai não entende filho. Meu Deus e meu Pai, visita, meu Deus, entra, Senhor Deus, nesses lares, dessas famílias que está sendo destruída. Senhor, meu Deus e meu Pai, proteja as mulheres que têm sido atacadas, Senhor Deus. Proteja, Senhor Deus, essas mulheres que têm sido, meu Deus, que têm sido muito atacada, às vezes pelos seus companheiros, meu Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor os proteja, que o Senhor guarda, meu Deus. Tem sido agredida pelos seus companheiros, ou às vezes agredida, Senhor, até nas ruas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço proteção para todas essas pessoas que estão na presença do Senhor, que eu apresento todas as madrugadas ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém.